Bom, pessoal, vamos ver outra questãozinha aqui do Matemática Sem Fronteiras. Vou tentar colocar aqui, vamos ler juntos. Na comemoração dos 30 anos do Matemática Sem Fronteiras, organizadores querem colaborar com o meio ambiente, reciclando latas. Para isso, eles fazem um acordo onde uma lata grátis de refrigerante é recebida a cada 5 devolvidas. O preço da lata é de 2 euros. Durante a comemoração, um grupo de amigos consome 63 latas. Eles devolveram todas suas latas vazias durante a festa. Calcule quanto o grupo de amigos gastou em bebidas durante a festa, tendo em vista que eles consumiram 63 latas, né? Nas mesmas condições, outro grupo de amigos gastou 200 euros em bebidas. Quantas latas de suco eles consumiram? Justifique sua resposta. Bom, vamos lá, né? Vamos por partes. Primeiro, eu quero saber quanto gasta em euros, né? Alguém que consumiu 63 latas, certo? Essa é a primeira informação que eu quero saber. Vamos pensar aqui, ó, vamos fazer um raciocínio rápido. Imagine você que a cada 5 latas eu estou ganhando uma, certo? Eu devolvi 5, estou ganhando uma. Isso implica que a cada 10 latas que eu devolvo, eu estou ganhando 2 latas, certo? Então, se eu devolver 30 latas, eu vou ter ganho, né? Na verdade, 6 latas, ok? Com 30 latas. Isso significa o quê? Trocando em miúdos, que a cada 30 latas consumidas, o que acontece? Eu pago apenas 24. Paga-se 24, certo? Quanto vale o valor de cada lata? Não é 2 euros? Se você fizer 24 vezes 2 euros, você vai ter o quê? 48 euros, certo? Esse valor é o que ele gasta quando ele consome 30 latas. Logo, se ele consumir 60 latas, ele vai gastar o dobro disso, concorda? O gasto dele será de 96 euros. Porém, ele não consumiu 60, consumiu 63, então você soma mais 6 euros, certo? E você vai chegar que este grupo, quando consome 63 latas, gasta 102 euros. Beleza? Pois bem, agora a segunda pergunta é quantas latas de suco consumiria aí um outro grupo, né? Que gastou 200 euros em bebida. Aí você pode resolver por regra de 3, certo? Então coloca aqui euro e aqui do lado você põe latas, tá? Quando eu gasto 102 euros, qual é o número de latas que eu consumi? 63 latas, certo? Se eu estou gastando 200 euros, quantas latas eu estou consumindo? Então, vou pôr X, né? Como são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto mais latas você consome, maior o número de dinheiro em euros você tem que gastar. Então, é só cruzar aqui, né? Faz a cruzadinha, vai ficar 102x igual a 63 vezes 200, já vou fazer direto, dá 12.600, certo? Então, os 12.600 vai receber 102 e o resultado é aproximadamente 24 latas. Beleza, pessoal? 124, desculpe. 124 latas. Beleza, galerinha? Eu espero que tenha ajudado vocês. Vou gravar mais alguns ainda, tá bom? Segura aí.